Conexão Poder. Oferecimento. Unimed Cuiabá, há 40 anos, vivendo uma história de amor com Cuiabá. Olá, boa noite. Conexão Poder deste domingo recebe o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Guilherme Maluf, do PSDB. O deputado tem tomado duras medidas e medidas até polêmicas para promover a reforma administrativa na Casa de Leis. Reeleito para o seu terceiro mandato de deputado estadual, Guilherme Maluf articulou e conseguiu, com o apoio de Pedro Taques, ser eleito presidente da Assembleia Legislativa com o voto de 23 dos 24 deputados. De cara, Maluf demitiu mais de 800 servidores comissionados. A ideia é cortar gastos para enxugar a Assembleia, que consome cerca de 400 milhões de reais por ano. A economia será repassada ao governo do estado e também servirá, de acordo com Maluf, por consequência para ajudar a Prefeitura de Cuiabá. Na semana passada, Maluf anunciou a devolução de 40 milhões de reais para o governo do estado investir na saúde. Muito bem, participam dessa entrevista o jornalista Paulo Coelho e também a jornalista Ana Carla Costa, de volta aqui depois de um longo período, né, Ana? Um curtinho. Obrigado pela presença, seja bem-vinda. Obrigada. Meu caro presidente Guilherme Maluf, a gente viu aí no VT, o senhor pretende destinar 40 milhões para o governo investir em saúde e também que pretende, com as economias feitas no decorrer do ano, ajudar a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Como é que vai ser essa ajuda? Primeiro, vou só deixar muito claro, não são 40, esse pacto que nós fizemos com o Pode chegar até 50. É 20 milhões da Assembleia e 20 milhões a contrapartida do governador, do Executivo. Então, somam aí 40 milhões a serem investidos. Foi um acordo que nós fizemos na saúde, efetivamente em duas áreas. Primeiro, comprando ambulâncias e, segundo, investindo em mutirões para diminuir a fila do SUS. Pessoas que estão aí há meses aguardando cirurgias, exames, consultas. Esses serviços vão ser comprados por consórcios ou pelo próprio governador nas áreas que são necessárias e vamos ofertar isso para diminuir essas filas do SUS. Então, é que no princípio havia a possibilidade da gente ceder parte desses recursos para ajudar na construção do pronto-socorro regional de Cuiabá. Certo. Mas o governador, em conversa conosco, disse que a preferência dele era na realização desses mutirões, porque seria uma medida de curto espaço de tempo, enquanto que o investimento no hospital, ele já teria os recursos já planejados, até porque esse hospital vai levar no mínimo 2 anos para a conclusão das suas obras e nós precisamos efetivamente de ações imediatas. Para que fique claro, a Assembleia então não coloca R$1 para a Prefeitura. A ajuda é só para o governo do Estado na área de saúde. Nesse momento... Foi ventilado a possibilidade de ajudar para fazer o pronto-socorro. O pronto-socorro, exatamente. Mas como é uma medida de médio e longo prazo, o Estado se responsabilizou por aqueles 50 milhões e a Assembleia está fazendo essa tratativa com o governo, que é uma medida de curto espaço de tempo, ou seja, nós precisaremos de ações imediatas para serem investidas na saúde. E esse recurso vai ser repassado para o governo a partir de quando? Então, essa equação nós fechamos hoje com o governador, houve um almoço junto no Palácio. Na sexta-feira. Na sexta-feira, e isso vai... Porque já houve, na verdade, nós recebemos a menor do 10º por 2 meses. E nós acordamos que o governo ia fazer uma equação financeira e orçamentária para que esse recurso fosse utilizado nisso, ao invés de devolver esses recursos. Então já vai ser descontado do 10º mês a mês. Exatamente. 20 milhões de reais, mais ou menos, 5% do orçamento total da Assembleia. Exatamente. Pois eu queria que o senhor explicasse, boa noite. Boa noite, deputado, essa engenharia que vai ser montada, porque trata-se de uma devolução ou da não emissão? Como é que vai funcionar isso? Porque existe um trâmite legal a ser cumprido? Existe. O dinheiro vai para a Assembleia e a Assembleia devolve para o governo ou o governo já vai descontar isso? Não, ao houve um desconto, mas efetivamente ele vai ter que vir para a Assembleia e ser devolvido. Até porque existe um orçamento
existe para que dá legalidade a isso, tem que ter esse trâmite. O senhor falou aí que a Assembleia Legislativa recebeu a menor aí em janeiro, fevereiro. Como é que ficou isso aí? A gente sabe que houve 16 milhões que deixaram de ir para a Assembleia a título de duodécimos. Isso é legal, porque soou num primeiro momento calote. Eu tive a oportunidade de conversar com o senhor ao longo dessa semana, o senhor disse que não. Eu queria que o senhor explicasse como que se deu esse abate aí, onde 8 milhões no primeiro mês, no mês de janeiro, não foram enviados no duodécimo para a Assembleia, 8 milhões em fevereiro, e parece que agora em março também tem outros 8 milhões que também não deverão ir. Por que está acontecendo isso? É que o orçamento da Assembleia, ele foi complementado no final do ano passado, na Assembleia, com uma emenda da mesa diretora, na época o deputado Riva era presidente, uma emenda de 90 milhões de reais. E essa emenda, ela leva o orçamento da Assembleia para 420 milhões de reais. O orçamento efetivamente que foi praticado ano passado, em torno de 380, 390 milhões, então tinha um acréscimo aí de 30 milhões. Esses 30 milhões, o governador, quando assumiu, na verdade ainda era uma mesa diretora antiga, no mês de janeiro, houve alguns questionamentos sobre a legalidade dessa emenda. Porque não pela parte financeira, mas pela rubrica que foi utilizada na transferência desses recursos. A justificativa é que foi utilizada uma rubrica que era destinada a pagamento de PIS, PASEP dos servidores. Dentro da legalidade prevista, então, nada que vocês se espantem. Aí nós entramos, no mês de fevereiro, tomamos conhecimento que não houve esse repasse em janeiro, em fevereiro começamos a conversar com o governador, acordamos que realmente era devido esses valores aos cofres da Assembleia, mas que como já havia feito essa retenção, nós íamos fazer esse pacto pela saúde e devolver esses recursos. Agora, sobre essa perdão, Ana, não. Sobre os 20 milhões que o André citou aqui, na sexta-feira teve esse almoço de confraternização, vamos dizer assim, lá com o governador Pedro Tax, e o que ficou definido em termos de data para a entrega dos 20 milhões? Serão entregues em dinheiro ou as ambulâncias, que parece que desse dinheiro será... Como é que vai ser feito isso? Seria abatido também no duodécimo? Foi combinado um evento que deve acontecer lá para o dia 15 e 16 de abril, onde nós vamos contar com a presença dos 140 prefeitos, o governador na Assembleia, e o governador vai oficializar a transferência do recurso para a Assembleia e a devolução desse dinheiro. Certo. Tá. As ambulâncias propriamente ditas só... Não, o governo vai licitar. A Assembleia não pode comprar, né? O governo que vai licitar. A Assembleia não pode comprar e doar. Não, a Assembleia não pode licitar e não pode comprar. Deputado, o que a população percebe é que existia na Assembleia, nas outras legislaturas, muitos funcionários, a casa tinha um excesso até, sobrava dinheiro. A gente vê pelos escândalos que a casa foi exposta aí nesses últimos meses. E o senhor fala em devolução agora de 20 milhões, né? Está sobrando dinheiro na Assembleia ou o dinheiro era muito mal utilizado? Se sobrava esse dinheiro nas legislaturas passadas, para onde ia esse dinheiro? Ele realmente foi desviado? Veja bem, nós pegamos a Assembleia, realmente existe restos a pagar na Assembleia, um volume que ainda nós de 37 milhões seria o resto a pagar? Em torno de 30 milhões, né? Isso... Obviamente, isso está sendo feito um levantamento, onde nós vamos, uma parte disso realmente é devida, outra parte há questionamentos, e nós vamos fazer os pagamentos do que for, estiver dentro da legalidade. Tem alguns fornecedores entrando na justiça, inclusive contra a Assembleia, que é direito da pessoa. Por exemplo, houve aí uma questão de greve das pessoas que estavam fazendo a limpeza. Eu não consegui fazer o pagamento dessa empresa, porque essa empresa não tinha certidões, nenhuma certidão. Então, como é que ela conseguiu prestar serviço para a Assembleia dessa forma? Não sei. Ganhar uma licitação, de repente? Não sei. Ela entrou na justiça, essa semana ganhou o direito de receber, tudo bem. Então,
O senhor já pagou já essa empresa? Vou pagar agora, essa semana. Aliás, já paguei uma parte. Mas já rescindiu o contrato. Rescindiu o contrato. E não tem como falando em pagamentos, o senhor quando assumiu, a Assembleia ficaria 90 dias sem pagar fornecedores. 60 dias. 60 dias. Quando é que esses pagamentos seriam retomados? Agora, no final de maio, já começamos já a fazer alguns pagamentos. O senhor está muito... Até 60 dias. Eu vejo que o senhor tem uma preocupação muito grande em economizar dinheiro do orçamento da Assembleia. O senhor já fez um levantamento do que a Assembleia gasta com prestadores de serviço, como, por exemplo, a questão da limpeza, a questão que é um levantamento que eu fiz, a gente tem até um material vasto lá no Repórter MT, sobre digitalização de documentos. Eu não sei se o senhor sabe, a Assembleia hoje, ela paga um valor quase 10 vezes maior do que a Assembleia do Rio Grande do Sul, por exemplo, para fazer o mesmo serviço. Vai ser tomada alguma providência nesse sentido? O senhor tinha conhecimento disso já ou é uma coisa nova que eu estou colocando para o senhor? Não, eu tenho conhecimento. Esse contrato foi licitado, não foi ele que foi licitado. Foi licitado. Assinado pelo Mauro Sávio. Exatamente. Houve um gasto, acho que, se eu não me recordo a memória, em torno de 13 milhões em cima desse processo de digitalização. E essa empresa seria do finado Luiz Carlos Beccari e mais alguns sócios ocultos, inclusive políticos. Inclusive, o senhor tem algum conhecimento disso? Diz que há ex-deputados envolvidos, mas isso vai ser apurado. Inclusive, já houve denúncias sobre esse contrato. Isso está sendo investigado. Parece estar no Ministério Público. Exatamente. Então, isso está sendo investigado. Vou deixar essa investigação por conta do Ministério Público. É o tipo de gasto que onera muito a Assembleia. Um serviço você está me perguntando por 2 milhões é feito por 10. Você está me perguntando da economia. Sim, nós fizemos uma projeção para eu devolver esses recursos, abrir mão deles nesse início, vamos dizer assim, de legislatura, é que nós fizemos sim uma previsão de economia de pelo menos de 30 milhões, 20 a 30 milhões em cima. O dinheiro, então, não sobrava na legislatura passada. O dinheiro realmente era todo gasto. É que veja bem, você por exemplo, em conta? Não encontrei nada em conta. Não tinha nada em conta. Mas você tinha, na legislatura passada, foi realizado, por exemplo, 2 grandes obras na Assembleia. O teatro e o estacionamento. Só aí foram consumidos em torno de 50 milhões de reais. O senhor foi a favor dessas obras, deputado? Olha, eu confesso que eu tive uma resistência à aprovação do teatro. Mas hoje eu estou vendo como é importante essa ferramenta para o Poder Legislativo. Mas aí esse preço... Não, aí é outra coisa. Ou não seria prioridade no momento, né? Se a gente vai ter um benefício tudo bem. A gente sabe que é um benefício cultural, etc. Mas 50 milhões envolvendo o teatro e o estacionamento, se você pegar, fazer que nem o André falou aqui das Xerox, da digitalização. Se você fizer aí um parâmetro em qualquer canto do país, você vê que isso ficaria muito aquém desses 50 milhões de reais. Aí eu estou perguntando, até onde é viável ter um monumento cultural, que é o maior do país, não sei, e a esse preço? Enquanto pessoas também morrem por falta de medicamentos. Essa sua pergunta é que todo mundo está fazendo para o VLT, fazendo para a Arena Pantanal. Então, já está construído, já está aí. O que eu posso dizer é que eu vou usar muito esse teatro. Vai abrir para a população? Vai, já temos agenda para o aniversário de Cuiabá, agenda para a Polícia Militar. O mês de abril vai ter vários eventos no teatro. No mês de maio, eu tenho uma equipe fazendo um estudo do regimento interno do teatro. Me perguntaram muita gente se eu ia passar para alguma organização tocar o teatro. Vai ser cobrado? O cidadão comum vai pagar para ir para assistir? Alguns eventos não, outros sim. Tá? Então, vai ter sim, eventos nacionais, por exemplo. Já tem gente nos ligando de Goiânia, de São Paulo, do Rio, querendo comprar espaços no nosso teatro. A Assembleia vai alugar o teatro? Vai também. E esse dinheiro vai ser revertido para quê? A ideia nossa é reverter para a Sala da Mulher. Nós estamos desenhando alguns projetos sociais junto à Sala da Mulher, diferente do que tinha o Cuiabá Fashion. Projetos mais realmente sociais em termos desenvolvidos, por exemplo, na prevenção e combate às drogas, na questão, nós temos um projeto que estamos desenvolvendo junto com o Ministério Público, chama-se Promotoras Legais, que é a capacitação das mulheres nas áreas mais carentes de Cuiabá.
Então a Assembleia está desenvolvendo uma série de projetos sociais em parcerias com, por exemplo, a Fundação Renascer. Eu tenho um estudo já, Renascer não, Fundação Nova Chance, perdão, que cuida da capacitação dos reeducandos, né, do sistema prisional mato-grossense, especialmente na área feminina. Então nós vamos utilizar esses recursos vindos do teatro para esses projetos. Deputado, a Ana Carla tocou no assunto agora há pouco e eu vou voltar à pergunta dela sobre a questão das gestões anteriores, ainda que o senhor responda como gestor apenas a partir dessa legislatura. Houve negativa de informação por parte das gestões anteriores, dos gestores que estavam lá até a legislatura que terminou no fim do ano passado? Para vocês que estão aí, o senhor, Nininho, que compõe aí, lideram a mesa diretora? Deputado, eu vou pedir licença para o senhor para fazer um intervalo, já me deram o sinal que nós temos que fazer um intervalo, e eu vou emendar essa pergunta do Paulo Coelho, se houve sonegação, e eu também queria saber do senhor se realmente a gestão passada destruiu alguns documentos importantes da Assembleia. O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você em casa não saia daí, já voltamos então com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, também com Paulo Coelho e Ana Carla Costa. Um instante só, até já. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o deputado estadual Guilherme Maluf, que preside a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O Paulo Coelho deixou a pergunta no bloco anterior e eu emendei também. O Paulo perguntou se houve sonegação de informações na mesa anterior e eu emendei perguntando, deputado, se realmente houve destruição de alguns documentos pela mesa anterior, que era comandada pelo ex-deputado Riva e pelo deputado Mauro Sávio. Bom, primeiro quero esclarecer que nós temos aí, não tivemos um período de transição. Nós fizemos uma eleição num dia, no outro dia nossa equipe estava, ou pelo menos uma parte da equipe já estava trabalhando na Assembleia. É porque demorou para definir a mesa, né? Foi um processo um pouco longo, é que até pouco polêmico. É porque há muito tempo não se tinha uma disputa da mesa na Assembleia. Já era tudo acertado em novembro. Então, exatamente, já tinha uma equação feita e essa equação só era aprovada. Então houve disputa até o último momento. Nós tivemos a vitória na disputa, entramos sem nenhum tipo de transição. Então, até grupos que perderam ou que não tiveram êxito, não prepararam nenhum documento para passar para a gente. Não prepararam, não quiseram preparar? Bom, negaram. O fato é que nós não recebemos esses documentos, né? Então, aguardamos alguns dias e não recebemos e fizemos aí uma tão famada ata que não teve de forma alguma intenção de querer prejudicar ninguém da casa. E em seguida, essa ata deu tanto barulho que realmente aí apareceu todos os documentos. Então, agora, se documentos foram queimados ou não, André, infelizmente a casa ela passou por muitas turbulências e muitas ações judiciais aí, vocês sabem disso. E o Ministério Público tem mais aí de 200 inquéritos, não sei, me parece que é 200 e poucos inquéritos ou 200 e poucas ações em andamento envolvendo a Assembleia. E ações antigas. E parte dessas ações antigas realmente... Referentes a que essas ações? Licitações irregulares. Envolvendo a mesa diretora da Assembleia. Mesa diretora, funcionários. Então... E esses documentos, realmente, parte dessas ações foi em função da não entrega de documentos que não tem na casa. Né? O senhor tem algum projeto para dar mais transparência para a casa? A gente observa que até o portal, né, o site da Assembleia, omite algumas informações que existe até, são determinadas por lei, né? Essa questão da quantidade de funcionários, salários, cargos. Vamos chegar vai fazer em 4 meses... Esses 2 meses que nós estamos aí nos ajeitando, conhecendo a casa, a minha ideia é que no 4º mês eu consiga pôr esse portal de transparência, até porque é uma obrigação legal. Pôr esse portal da transparência com o novo efetivo da casa, isso mostrando inclusive os salários dos servidores. O quadro funcional também na íntegra? O quadro funcional com os salários.
acabar esse negócio de saber se tem fantasma, se não tem. Tem fantasma? Se tem Fantasma a super gente não vê, salário. né? Tem Só pode super salários? O deputado Wilson até disse, olha, tem super salários, salários que vão até R$70 mil por mês. Pois é. Tem fantasmas que moram, funcionários da Assembleia que moram nos Estados Unidos. Enfim, algumas pessoas que ele falou que empresários, até jornalistas que são fantasmas da Assembleia. Eu não tô lá, hein? Eu também não. Como Existe fantasma, ou não? não. Vamos fazer uma deputado? sessão espírita lá na Assembleia. O Padre Quevedo. O senhor já baixou alguém? Quevedo lá. Diz que os corredores são lotados, né? Todo mundo Fantasmas? apareceu. Caramba. Eu não sou. Eu acho que essas declarações do Wilson. O senhor achou precoce, o senhor disse muito na época. preocupantes. O Wilson conhece a casa, sabe que é uma casa política. Então, ele sabe que parte desses funcionários ditos fantasmas estão trabalhando no interior e não batiam ponto. Mas não são todos também, né, deputado? O senhor mesmo Porque falou. esse dos Estados Unidos aí... Concordo, que não tem No justificativa. interior dos Estados Unidos. Concordo com você. Deve ter sim fantasma, não estou falando que não E existe, como tem outros não. lugares também, existem, né? Eu acredito que sim, até por isso que me motivou a fazer essa dispensa generalizada, para eu conhecer as pessoas, Cortou geral. saber quem é quem, quais são os salários dessas pessoas, onde elas estão trabalhando. E se estão trabalhando? Então, fazer esse recadastramento. O Exatamente. senhor demitiu 828 funcionários, é isso? Exatamente. Então, eu acredito que teve sim fantasma, mas não foi nessa proporção que o deputado falou. Essa questão dos R$70 mil, eu fui verificar. Era um Tinha. cidadão que ele recebeu licença-prêmio, férias, a URV que nós estamos pagando, Correção. por Parcelado, força de lei. Acho que foi parcelado, né? Parece 3 milhões por mês, parece. Exatamente. Assim. Segundo o Nininho me contou. Então, o salário dele, na verdade, era 19 mil ou 20 mil reais. Férias, licença-prêmio. Que já é um baita salário. O seu Ok, salário- mas é uma pessoa que... vamos e venhamos. Ah, né? o salário- Pro mercado nosso é um É absurdo. um salário muito bom, não estou dizendo que não é. Mas não é 70, você concorda comigo? Concordo. Até 70 está 2 vezes ou 3 vezes acima do teto Mas constitucional. esse cidadão remuneração, propriamente né, dito que então. o senhor está dizendo, qual era a função dele e qual era a importância dele dentro do parlamento? Não, é um funcionário importante, um funcionário que mexe com a área financeira da Assembleia, funcionário que mexe com o orçamento da Concursado. Assembleia. Concursado, efetivo. Então, Foram- havia foram sendo incorporados justificativas... benefícios e- Não. Benefícios não é permanentes, não. Temporários, né? Então havia justificativas legais para o Ou recebimento. seja, no mês seguinte ele não recebeu não mais tinha 70 nada mil disso, reais. exatamente. Quer dizer, então o seu Wilson Santos falou demais, deu bom dia a Precipitou. cavalo. Aliás, Esse cidadão, se quisesse, ia processar o deputado Wilson Santos e ia ganhar. Aliás, falar- processe, cidadão, processe. Você tá falando do O Wilson deputado agora, Santos falou demais, deu bom dia a cavalo, esteve falar- aqui Na inclusive verdade, no programa e falou até muito. tinha fantasmas, mas assim, o senhor falou do Wilson. Porque não se pode generalizar, né? A gente Tá. ouve nos bastidores da política que existe uma divergência, não digo racha, que talvez seja exagerado, mas existe um conflito de interesses e divergência dentro da mesa diretora. O deputado Nininho pensa de um jeito, o deputado Eduardo Botelho de outro, o senhor de outro. Quer dizer, existe essa falta de sintonia ou de um entendimento com relação a como que deve ser a reforma administrativa da casa na mesa diretora ou não? Vocês estão trabalhando de forma sintonizadas? Olha, eu diria que é muito bom que a gente pense diferente, que isso evita que a gente erre menos. No passado, as ações eram todas conjuntas, Muito harmônica, né? concentradas na mão de um só. Tá? Então, nós trouxemos o deputado Botelho para a gestão. Então, houve uma maior democracia em termos de divisão de poder dentro da Assembleia. Então, tem outros deputados que têm funções também na gestão da casa, no acompanhamento. E isso faz parte desse novo momento da Assembleia, da não centralização do poder. Então, Essa divergência é salutar. É muito importante, até porque um discute com o outro, se não tiver consenso, não vai. Então, nós temos que fazer esses debates internos. Deputado, vou voltar a falar aqui da questão dos servidores. Tem um movimento lá na Assembleia Legislativa, entre os comissionados que foram demitidos, que estão no afã, na ansiedade para voltar. Expectativa de voltar, exatamente. Né? E que eu presenciei um grupo desses servidores que foram demitidos, abordando deputado a deputado, pedindo uma força. Olha, fala lá com o Maluf, fala lá com o Nininho, a gente que trabalhava aqui há 25 anos, 20 anos,
8 horas por dia. Comissionado, às vezes 25 anos de cargo? Tem casos desses lá. Sinistro. 8 horas por dia a gente trabalhava, a gente não era fantasma. E a gente foi assim, tirado do processo todo e não existe perspectiva nenhuma de voltar. E infelizmente parece que, infelizmente para eles, a resposta parece que é muito positiva para eles, isso não vai pesar muito. Eu queria saber do senhor critérios para que essas pessoas que trabalhavam comprovadamente, não só pelo tempo, mas pelo tempo diário, né, 8 horas por dia, que critérios que vocês terão para que elas voltem a trabalhar? É o critério político e a meritocracia, é isso que você está querendo saber. E como você falou, 20 anos, bate mais ou menos com o período que o deputado Riva comandou. Mas tinha gente de 25 anos casa. também, né? A grande parte dessas pessoas demitidas eram ligadas ao deputado Riva ou não? Quando eu peguei dos critérios também, estou falando da questão política, porque, olha só, o André falou o nome de José Riva. Tem muito disso, percebe-se, eu posso estar equivocado, uma rixa, uma birra, sei lá o quê, por conta de o Riva representar o passado com o qual vocês estão lutando agora para tirar, para limpar, para varrer e para purificar um pouco a Assembleia. Tem a questão política também, né, entre esses critérios aí? Tem, eu não vou dizer para você, a casa é uma casa política, tem critérios políticos sim. Quem está trabalhando lá sabe disso. Agora, é natural que se mude exatamente. Quando elege uma outra É importante mesa, né? dizer que essas distorções não fomos nós que causamos. Até preocupante realmente que você tenha aí servidores com 20 anos comissionados. E existem lá sim. Alguns não vão voltar, alguns estão, sabe? Mas há uma legislação federal que permite que você não efetive. Ah, mas puxa, me dediquei à casa. Mas eu não fui eu que fiz essa legislação. A casa está precisando de um novo concurso, então, né, deputado? É um emprego como outro qualquer. Isso que você está falando. Mas recebeu para isso. É isso que você está falando. Graça, Isso que você está falando, nós vamos fazer sim. Provavelmente o ano que vem nós vamos fazer. Porque hoje tem uma proporção de 3 comissionados para 1 efetivo na casa. Não pode isso, né? Então não pode, não é dentro da legalidade, isso pode ser no máximo até 1 para 1. Então a gente vai no decorrer desse mandato e do outro, provavelmente, vai ter que ter concurso público. Tem que chamar os que foram aprovados primeiro, né? Que tem alguns que ainda não foram. Tem uma reserva aí de eu inclusive, fiz um aditamento aí, nós esticamos o prazo. Para 1 ano, deputado? Por mais 1 ano. Já fizemos mais 17 chamadas no quadro de reserva. Então nós estamos utilizando, sim, o quadro de reserva do concurso público. O senhor pretende exaurir, acabar, zerar, na verdade, todos o chamamento desses aprovados todos em quanto tempo? Não, eu não acredito que eu vou exaurir ou terminar. Por quê? Porque você tem que chamar em setores que você tem vagas, em setores que estão compatíveis com as vagas do edital. Então não é porque eu não posso fazer um desvio de função. Então não é a legalidade dentro disso. Certo. Então nós vamos chamar sim, durante esse ano, acredito que devemos chamar muita gente. Tá? Estamos fazendo uma reserva legal dentro do quadro funcional para que a gente possa chamar esse... Sobre a pergunta que eu fiz para o senhor agora sobre esse pessoal, os comissionados que querem voltar, como é que os critérios, o senhor não concluiu a tua resposta, assim. Eles vão ser chamados de forma paulatina e como que está sendo organizado isso pela mesa diretora para que essas pessoas voltem para lá? E quantos voltarão, né? Dos 556, se não me engano, demitidos, quantos voltarão? Eu acho que eu já disse, nós vamos pretendemos, a nossa meta é ter aí pelo menos uma economia de 200 cargos. Pois é, mas até quando? Tá. Assim? Mas isso durante os 3 meses nós devemos terminar essa reforma administrativa tá, e concluir a ocupação desses cargos. Mas isso não significa que esses que foram demitidos serão recontratados. Pode ser que outros serão de forma contratados. Alguma. Por isso que eu disse que haverá sim critérios políticos. Porque o cargo comissionado é um cargo de confiança. Quem vai contratar é o deputado acabou que foi eleito. Acabou o cidadão que está lá. O deputado é outro deputado que vai estar lá. Há 20 anos no cargo comissionado não pode ser tão inocente de achar que vai ficar lá a vida toda. E a nossa capião, hein? Ele sai também. Exatamente. Enfim. Então, não tem como. Usa o campeão do cargo, né? Aí não dá. Não pode ser tão inocente assim de achar que vai permanecer deputado, no cargo. E por falar em reforma administrativa da Assembleia, por consequência dessas medidas que vocês têm tomado, vocês da mesa diretora têm tomado,
a escassez de material humano, de pessoas, servidores para trabalhar em áreas específicas e também há alegações de deputados aí que está faltando material básico para trabalhar, de limpeza, de até papel higiênico reclamaram? Papel higiênico. Isso será resolvido também de forma mais emergente do que Sem a dúvida. outras, por exemplo? São 13 comissões na Assembleia. Na verificação desses contratos, muitas licitações já estavam vencidas, como esses fornecedores. Então, nós tivemos que fazer licitações emergenciais para aquisição desses produtos de consumo, mas isso praticamente já resolvemos quase tudo, essa questão do produto de consumo. Várias licitações estão saindo agora da Assembleia. A comissão de licitação, nós terminamos de compô-la tem 15 dias, 10 dias. Então, isso vai acontecer agora, várias licitações dentro da Assembleia. Alguma de forma emergente? Não, alguma coisa? Sim, algumas emergenciais. Não tem como. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, nós estamos concluindo agora uma licitação emergencial, ou estamos no meio, para aquisição de passagens. Tá? Como é que o deputado vai exercer o mandato se ele não puder pegar um avião? Como é que se dava isso até a legislatura passada? Não, Era uma festa. Era Fala a verdade, aquela deputado. verba. Fala a verdade, deputado, era uma festa. É uma farra. Chegava né, gente lá deputado? pedindo passagem até pro inferno, fala a verdade. Mas, olha, inferno eu- não tem Agora, sim, mas sim, pro chegava. estado, para Miami. Eu já vi com esses olhos que a terra de Para o inferno, pouco provável, mas para Miami... Para Miami, também. Paris. eu quero fazer uma ressalva. Eu ouvi isso na boca de um deputado, não vou falar qual. Durante alguns anos, a Assembleia serviu também como poder executivo, vocês sabem disso. Muita gente se socorria. Preciso transportar um doente. E assim, na Assembleia, procurar os deputados para que ele pudesse Muitos financiar. faziam esse trabalho. Exatamente. Então, isso é um Não pode trabalho colocar tudo no mesmo balaio. Tratamento fora do domicílio. Quem tem que fazer isso? É o SUS. Aí o SUS não funciona, você não acha o secretário de saúde, aí não Alguns tem deputados como. até mantêm casas aqui em Cuiabá Então, para receber pessoas do interior. né? Então, eu quero dizer que muito tempo, Cuiabá durante e Várzea muito Grande. tempo, a Assembleia exerceu um papel aí como poder executivo, né? Então. Suprindo isso para a população. Sobre esse aspecto que o senhor falou, a gente falou aqui da situação de avião, de passagens aéreas e tal. Foram gastos 1 milhão e quanto ano passado? 1 milhão e 300 no ano passado, só com passagens aéreas. A minha pergunta é a seguinte, É muita coisa, né, deputado? a reforma administrativa da Assembleia está prevendo também aí rever a situação da verba de gabinete, verba indenizatória, e são os gastos dos deputados com os seus afazeres. Eu até achei corajoso, por parte que foi à tribuna, o deputado Gilmar Fabris foi à tribuna e defendeu, falou, gente, é um tema que é muito, não é nada popular para o deputado defender isso aqui, mas a nossa verba de gabinete tem que ser revista, e por que não essa economia que está se fazendo aí, citou os 20 milhões, por que não também trabalhar a ideia de ajudar mais na verba de gabinete dos deputados para que esses possam exercer na plenitude os seus afazeres. Não pode usar essa justo o verba. deputado Gilmar Fabris defender aumento de verba. Mas não dá para usar essa verba para fazer Acaba soando muito assistencialismo, mal, né, né, Paulo? para a população. Né? Essa verba, por isso que eu o tô deputado perguntando, tem que por isso que eu legislar, tô não tem perguntando- que agir como executivo. Tinha que Por ser isso que eu tô outro deputado perguntando- defendendo isso. por isso que eu estou presidente. perguntando Outro deputado. para o deputado Guilherme Maluf, presidente Guilherme Maluf, o que o senhor acha dessa posição Olha, do E deputado? só para complementar o Paulo, deputado, o senhor vai aumentar a verba indenizatória? vou aumentar a verba indenizatória. Para quanto, deputado? Isso deve ser em torno de 60 mil, 60, 60. Hoje Mas é aí o senhor vai 35. unificar todas as verbas em uma só? Exatamente. Nós vamos acabar com a verba auxílio moradia, uma série de penduricários que existiam na Assembleia. Que dá mais que 60 hoje? 65, parece. Não, Que hoje, esses hoje- gastos todos com essas hoje verbas? não, hoje não, mas poderia- Não, poderia chegar até mais do que isso, tá? Porque não era Porque eu tratado... posso apresentar uma nota, não tem um valor, um teto máximo. E não era tratado de uma forma igualitária para todo mundo. Então, cada deputado tinha Dependendo peso, da influência de uma cada um, medida, conseguia mais. Exatamente. Se o deputado fosse tinha mais mais- horas voos do que outro. Então, Sem O critério. senhor vai né? tratar todo mundo igual. todo mundo igual, vai ser aquilo ali e ninguém enche Deputado mais amigo a do Maluf paciência não de vai ninguém. ganhar mais. O senhor ia falar outra coisa, vai. mas você pensou outra coisa. Mas assim, Pode o que eu- falar. o que eu São 11 perguntei da pro noite, o senhor pode falar, não tem isso. problema. O que eu perguntei para o senhor, então, você está respondendo que Ele ia dizer que essa ninguém enche mais o reforma, saco, é essa isso que ele ia economia dizer. também vai
de uma certa forma, vai beneficiar os deputados no sentido de enxugar Vai essa... acabar beneficiando, sim. Eu não vou dizer para você que não vai. Mas a economia que nós fizemos para eu dar segurança na devolução desses 20 milhões, eu não estou pensando nessa transferência, não, para os deputados. Dos auxílios que o senhor vai cortar aí, é só o combustível que vai continuar? O moradia vai para o... Não vai ter mais auxílio moradia, não vai ter mais... Tinha umas verbas de compra de... Paletó, paletó, né? tinha verba de gabinete. Eu vou fazer o papel aqui a farra das verbas, mas, né? Não vai ter mais. O senhor entrou, assumiu a presidência falando em austeridade, em controle de gastos e, enfim, demitiu 800 pessoas, 828 pessoas, se não me engano, para economizar dinheiro. Aí o senhor vem com a proposta de aumentar a verba de gabinete, a verba indenizatória, a AVI, né, vamos dizer assim. Não é um contrassenso, deputado? Não acho. Eu vou manter, se você, em números absolutos, a verba indenizatória aumentou. Mas vamos ver o que era gasto com os deputados no passado. Era muito mais que isso. Que foi cortado. Mas era mais do que era muito vai mais. Ser aumentando a verba. Então, em termos relativos, mas, não na teve verdade, esse deveria cortar Paulo. algumas coisas, né, deputado? Porque é um absurdo. Deveriam cortar algumas coisas, alguns benefícios. Porque o deputado que ganha 20 mil ou mais de 20 mil ganhar verba para comprar paletó, né? Quer dizer, você ganha, Paulo, uma verba para comprar o terno? Paulo Daqui não ganha. Agora, eu quero Paulo deixar não muito ganha claro nada, isso. nada. Existe Paulo não ganha nada. muitos Verdade. poderes Nem aí. maquiagem, gente. Existem maquiagem, muitos falou bem. poderes aí que tem Maquiagem. todos esses penduricários. Claro, o aí. judiciário tem. Tá principalmente. certo? Tem Então, não judiciário. vamos ser hipócritas Não. em Sim, dizer tem que acabar. que Tribunal só de o legislativo Contas, é que tem todos. isso. Não. têm. Tá? Judiciário Todos têm. tem, Exato. Tribunal de Câmara Contas tem. tem. O que não Tem torna- que acabar com tudo. O que não torna menos vergonhoso, Ok. né? Essas verbas. Senhores, Agora o vai Elcio está ali cortar. me fazendo um sinal, o Robertão já entrou bravo aqui no estúdio, olha o tamanho do homem, ele vai bater daqui a pouco. Quer que eu faça um intervalo? Vou fazer. Paulo Coelho, um minutinho só, tá? Deixa uma perguntinha para ele Deixa responder uma no próximo. perguntinha. Na próxima você pergunta. Você Na em próxima? casa, não saia daí, Pergunta. daqui a pouco voltamos então com a pergunta do Paulo Coelho. É um instante só, até já. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Maluf, do PSDB. Paulo Coelho tentou até fazer a pergunta no Você bloco não anterior, deixou. mas eu não deixei. Não Faça deixou. agora, seu Paulo Coelho. E que isso não se repita de novo. Repete, né? vai Porque repetir. senão, Pode apostar que vai Sentindo, repetir. né? Coitado. Deixa eu te perguntar aqui, deputado Guilherme Maluf, por que o Poder Legislativo, o senhor, na pessoa do presidente, não desmilitariza a Assembleia Legislativa? Desmilitariza. Tirar os Como? militares. Os Taborelli policiais tá lá, militares estão como que dentro. vai fazer isso? Mas o Taborelli está como Taborelli. deputado, não como coronel. O Taborelli vai Que armado tá na agindo. sessão, A deputado? pro- Oi? por que Ele vai armado na sessão, o deputado Taborelli? Dizem que vai, hein? Tem que tomar vai. cuidado. Ô, Então, a Taborelli. pergunta, deixa eu só explicar a pergunta. A pergunta é essa, porque ali, eu fiz um levantamento, 47 militares. à 43 disposição. militares. 43. É quase um exército, né? É quase um batalhãozinho, né? E esse pessoal podia estar na rua, deputado. Tanto lugar precisando, Podia né? estar fazendo o trabalho ostensivo. Tem 4 oficiais militares na Assembleia Legislativa. O senhor vai devolver 2 pro coronéis, comando um inclusive é o ex-comandante-geral da Polícia Militar, que está lá no Serviço Militar da Assembleia Legislativa. E o outro Tem outro na coronel também. presidência, comigo. Com o senhor. É. O senhor tem um coronel que trabalha Tenente com o senhor. coronel. Tenente coronel. Enfim, são 4 oficiais. ao Precisa todo, de tanto militar lá dentro? A pergunta é essa, né, André? Precisa se proteger tanto do povo Por que, assim, que a Assembleia deputado? não cria ali uma polícia legislativa? Já tem proposta, parece que até do Wilson Santos, seu correligionário. Como tem no Congresso, né? Não, já existe essa proposta. E por que não são a segurança privada também, né? Já existe a proposta do deputado Wilson Santos, o qual tem o meu apoio. Eu acredito que essa é a saída, sim, criar a Polícia do Legislativo. Para isso, nós temos que... já está em trâmite na casa essa proposta. Agora, isso hoje foi perguntado, na sexta-feira, em reunião com o próprio governador, e ele... O que ele acha disso? Não, ele gostaria que os policiais de todos os poderes retornassem. Mas há uma guarda patrimonial que tem que ser feita. A Assembleia é do povo. Existem situações de conflito na Assembleia que você falou de guarda privada, que não tem como você
Na presidência, na minha gestão, já teve conflito lá. Mas 43 policiais militares é um número que a gente que está sofrendo aí no dia a dia, nas ruas aí, a violência ou a falta de segurança, não é um número grande? Não, eu acredito que ele vai diminuir em função dessas reformas que nós vamos fazer. Mas volto a dizer, enquanto não se criar a polícia legislativa, nós não temos como. Havia uma intenção até de redução de 40 para 20, mas à medida que for começar a ter as audiências públicas, muitos deputados solicitam o acompanhamento de policiais militares. Por que então vocês não solicitam, né? O pessoal da reserva? É uma ideia, pode ser. Alguma coisa nós temos que fazer. Isso foi feito em alguns órgãos públicos no governo passado, né? O pessoal da reserva eu fiz um levantamento, eu estou fazendo um levantamento aí que chega a 400 policiais militares que estão à disposição dos poderes aqui no estado de Mato Grosso. E apenas 10% na Assembleia. E o problema é nosso. Se eu falar apenas, não. Eu pergunto para o senhor, a mesma pergunta eu fiz para o doutor Paulo Cunha, fiz lá para o presidente do TCE, eu estou ouvindo a oportunidade de perguntar para o senhor sobre essa posição aí. Se o senhor acha normal, tranquilo... eu acho que tem que ser criada a Polícia Legislativa, mas eu não vejo como não ter até lá a dispensa desses policiais. Há momentos de conflito na Assembleia, diferente até de outros poderes. Não é nem questão de ameaça, não. São conflitos reais mesmo, que eu vivi, por exemplo, funcionários do Detran que entraram na presidência. Estava tendo discussão, briga com os próprios deputados. Então, há momentos em que você precisa ter uma segurança tem que ter presente. Autoridade policial. Exatamente. Nós somos um poder e, como tal, nós precisamos demonstrar ordem, né? Mas, deputado, o que é que está faltando? Só para não esgotar o assunto, Ana Carla, o que é que está faltando para se criar essa polícia legislativa? É o mesmo processo da criação da Guarda Municipal, por exemplo? Não, não é o mesmo processo, não. A proposta já foi entregue pelo deputado Wilson Santos, ela vai percorrer as comissões e nós, inclusive, já pedimos ao secretário da Casa que fizesse um projeto, verificasse também quais assembleias estaduais isso já acontece, para que a gente pudesse estar, vamos dizer, de acordo com o que está acontecendo no país. Né? Deputado, na sexta-feira o senhor almoçou com o governador, o senhor e os outros deputados, e a informação que eu tenho é que o governador pediu o empenho dos deputados para aprovar a reforma administrativa que está na Assembleia, a reforma administrativa do Estado. O senhor acredita que vai destravar essa questão da reforma, os deputados vão aprovar? E qual é o ponto de divergência nessa reforma entre os deputados? Eu acredito que vai sim. O governador foi muito feliz em entender que há necessidade de uma discussão da reforma administrativa. Em que ponto? Não, por exemplo... Artigo 49. Não, vamos lá, antes disso. Esse é o mais polêmico. Vamos tocar nele daqui a pouco. Vamos falar primeiro, por exemplo, da questão do Intermate. O Intermate, durante muitos anos, não fez nenhum tipo de política social, política para regularização fundiária. Alguns dizem que só apenas regularizou grandes propriedades. Tem denúncias com relação a isso, inclusive? Tem várias denúncias em andamento. Então, eu fui um dos que defendi que o Intermate ficasse aí junto à Casa Civil, porque ali precisa realmente de uma ação muito forte de governo, de uma política de governo muito atuante. Se você separasse o Intermate, como está na reforma administrativa, vinculado, me parece... Com a Secretaria de Agricultura. Isso não teria efeito prático nenhum. Então, eu defendi isso e vários deputados, deve acontecer... Deve não, vai haver uma emenda e o governo vai acatar essa emenda. Então esse é um ponto. Outro ponto, redução de 20 cargos do IMEC. 25 cargos do IMEC. Os recursos que fazem o pagamento desses cargos são recursos federais. Não depende do Estado. Então vai reduzir com que sentido? Que tipo de economia? E o Inmetro não pode gastar com outros recursos o dinheiro. É verba carimbada, né? Exatamente.
Então, deve retornar aí esses cargos, nem que for para que a gente possa utilizá-los de uma outra maneira, se fazer convênios com o Inmetro em outras localizações, né? Então, utilizar. Não tem função, para que esse dinheiro público não seja jogado fora, então vamos pegar esses funcionários e utilizar em outras situações, mas usar esse recurso. Chegaram num entendimento? Desculpa, Paulo. Sim, por exemplo, eu estou citando 2 situações em que houve entendimento. Existem outras situações que houve entendimento. Algumas não houve entendimento, vai para voto. E aí a maioria... O governo quer acabar também com 1.200 cargos comissionados, é isso? Foi a proposta. E vai passar essa proposta? Acordaram? Vai passar. O senhor é a favor dessa proposta? Eu fiz algumas propostas, como essa questão do Inmetro. Eu acredito, por exemplo, que na educação há necessidade de uma outra secretaria adjunta que cuide ali da questão patrimonial, estrutural das escolas, como era no passado. Hoje ficou sem essa secretaria adjunta, apenas uma superintendência cuidando de toda a estrutura escolar. Então, ele acredita... Se for cortar cargos comissionados, que corte aqueles que não vão fazer falta. Corte com critério. Corte aqueles que estão encostados nos corredores aí, que a gente vai no Paiaguás, a gente vê várias pessoas encostadas nos corredores tomando café. Uma grande polêmica. Então, esses aí tem que cortar mesmo. Uma grande polêmica é a questão do IDEA. E todo mundo, muita gente, o deputado Zé Domingos, por exemplo, defende que ele ficasse junto à Secretaria de Agricultura também. E nesse novo modelo, ele passa a ficar junto com a Secretaria de Desenvolvimento. Ele vai ter uma maior estrutura, ou seja, nós temos aí o maior rebanho bovino do país. Então, há necessidade da gente ter vamos dizer assim, uma fiscalização melhor, uma estrutura melhor, e acredito que foi acertada essa proposta do governador. Sobre essa proposta aí que o senhor está falando, inclusive na proposta consta a extinção da fatídica LEMAT, que foi criada e não já até extinguiu, hoje, né, por decreto. Eu queria perguntar para o senhor sobre o também polêmico... Eu estou lendo na sua mente também, aqui, você está louco para falar do artigo 49. Artigo 49, que seria o cheque em branco do Deixa eu fazer uma pergunta para te dar o gancho para você entrar na sua pergunta. A pergunta já está feita. Você faz a pergunta para ele agora. Quando assumiu a presidência da Assembleia, o senhor disse que tinha como meta não deixar que a Assembleia se tornasse um puxadinho do Paiaguás, procede? E hoje o senhor é totalmente a favor desse artigo 49, que dá, digamos assim, quase que plenos poderes ao governador. Governar por decreto. Não acaba sendo também um contrassenso isso, deputado? Mas vamos colocar os pingos um pouquinho sobre isso. Coloque os pingos nos is. O artigo 49 permite a ação por decreto no que se refere à reforma administrativa. Tá? E nunca em aumento de gastos públicos. Quer dizer, acabou a reforma, acabou o poder. Ela é restrita, então? É restrita a esse projeto de lei. E o governo, inclusive, foi muito enfático em dizer que essa é a primeira reforma, vai vir a segunda e a terceira. Se a primeira já está dando essa polêmica... Mas as outras vai ser por decreto, não vai ter polêmica. Não tem como. Vamos ter tanta reforma. Não, mas pior tão estragado assim, presidente. Tem que reformar toda hora. O cheque branco está sendo dado agora, e as próximas ele compra, no sentido figurado. Melhor da palavra, né? Não, Paulo, não é assim. É como então, deputado? Só para a gente entender esse processo dessa e principalmente das outras que estão por vir. A fusão do MTPAR com o MT Fomento não está previsto aqui, não pode ser por decreto. É uma outra lei. Tá? Então, há necessidade de você ter um entendimento. Então, ou outras situações que não estão previstas aqui não podem ser decretadas. O que pode ser usado decreto é no que se refere aos atos dessa proposta. Para as pessoas em casa poderem entender. Porque vai ter que ter legislação, vai ter que discutir novamente. Então o decreto perde efeito. O que é que está ali que ele pode fazer e por quanto tempo ele pode fazer? Ele pode, por exemplo, pegar um servidor da Secretaria de Educação, remanejar para outra secretaria. Ele pode decretar a extinção, não vai precisar desse cargo. Decreta a extinção daquele cargo. Também. Não precisa ser votado na Assembleia. Da Assembleia, a gente vai parar a votação. Dá mais agilidade. Muito mais agilidade. Ninguém está inventando nada. Esse decreto já estava previsto em outras reformas administrativas de outros governos.
Deputado, eu vou, antes que o André está doido para terminar o programa. Deixa ele terminar. Não, já terminou. E sobre a Alemate, eu quero dizer que eu fui contra a extinção da Alemate. Por quê, deputado? Porque eu acho que a Alemate poderia arrecadar recursos aí para a área social, para o esporte. Desde que ela foi criada, ela não foi colocada em Aliás, ok, tudo a bem. hipocrisia esse negócio de não poder ter jogo. A Caixa Econômica, tem explora todo mundo aí e o Estado não pode ter uma fonte O senhor arrecadadora. conhece alguém que ganhou na Sena alguma vez? Eu conheço. O senhor conhece? Conhece? Mega Sena. Quebrou meu argumento agora. Porque Um eu colega conheço ninguém meu, que ganhou na ex-vereador Sena. de Cuiabá. Isso. Ex-vereador de Foi Cuiabá. colega do PMDB, comigo. Do PMDB. verdade. Vereador Ele ganhou Mário 5 Lúcio. vezes. Ele ganhou Não. 5 Mário vezes. Lúcio, todo mundo Aí tá, sabe aí com tá. ele. Negativo. Aí, Eu ó. até me tornei amigo dele para ele fazer meu joguinho lá no hotel, para ver se eu ganhar também. Aí É sempre verdade, ganha alguém ele de São ganhou, Paulo, ele alguém de uma cidade Mário longínqua Mário do Lúcio. Nordeste. Mário Lúcio. Todo mundo né? sabe, foi divulgado Porque na lá tem época. sorte, muito já. complicado. Eu não ganhei nem bico de igreja. Vou falar pro senhor Diga-se de aqui, passagem, uma excelente pessoa. Verdade. a questão das Não vamos comissões. dizer o nome do vereador. Eu Já já falei. falamos. Mário Lúcio. Mário Lúcio, todo mundo Ah, na Mário época Lúcio tá ficou certo. É presidente da conhecido. ANDE, Passei Associação batido Mato Grosso dos Deficientes Físicos. Passei batido. É o efeito da gripe, Paulo Coelho. Eu até esqueci o que eu ia perguntar agora, André. Você não para de falar, bicho. Eu ia perguntar sobre É a as idade, comissões Paulo Coelho, permanentes. é a Tá, então vai votar a reforma administrativa do Estado quando? As comissões Deputado? permanentes também, queria que o senhor dissesse para mim sobre elas, que deram o que falar, estão dando ainda, porque montou-se, o Wilson Santos, o seu correligionário, montou ali, por meio de uma articulação do Palácio Paiaguás, uma estrutura onde se obteve ali a maioria dos deputados, acho que 14. Montou-se foram montadas as comissões permanentes. Elas não estão funcionando ainda. Falta material humano. Mas o que eu quero perguntar... Muitas não definiu ainda, nem o presidente e o relator, né? Por que tem esse atraso? Então, vamos lá. Em abril... O Wilson teve o cuidado de me mostrar essa semana que nós tivemos as comissões prontas 20 dias antes das comissões do governo do Silval Barbosa. 20 dias antes. Então, a publicação das comissões do Silval foram 20 dias depois das nossas publicações. Então, teve um atraso, sim. Eu acho que perfeitamente aceitável esse atraso. Semana que vem as comissões estão funcionando, já existem os presidentes, De todas? As mais importantes, a CCJ e a Comissão de Orçamento, Né? já vão ter seus presidentes. E isso, a questão dos funcionários, que é a questão mais crítica, nós vamos estar resolvendo semana que vem. Eu queria tocar num outro ponto polêmico também. Nosso tempo está quase que acabando. A Assembleia foi palco, há cerca de 2 semanas, de um evento trágico, né? Teve uma explosão no gabinete lá do deputado Gilmar Fabris. Morreram 3 pessoas. E há uma proposta do deputado Emanuel Pinheiro de se pagar a pensão para essas famílias das pessoas que morreram de cerca de R$2.000 por mês. É isso, Paulo Coelho? R$2.000 para viúva e R$1.500 para os filhos, para cada filho. O que o senhor pensa disso, deputado? Queria que o senhor comentasse um pouco. Eu acho que isso... Eu fico em dúvida da constitucionalidade do projeto do Emanuel. O objetivo do Eles Emanuel... estavam ali fazendo um bico, não eram funcionários da Assembleia. O objetivo do projeto do Emanuel, ele é perfeitamente aceitável. Sim. Mas entre ser aceitável e se ser há uma legal. legalidade, há uma diferença, né? Então, a gente não pode legislar sobre o que não é constitucional. Então, eu fui uma pessoa que... Manuel, ele veio discutir comigo, eu falei, Manuel, pode apresentar, nós vamos decidir isso, vamos avaliar nas comissões. Então, ele apresentou, isso vai ser avaliado pelo plenário, pelas comissões. Se houver legalidade... Essa pensão seria paga pela Assembleia ou seria paga pelo Estado? O que for determinado no projeto. E se for inconstitucional? O senhor já defendeu a abertura de procedimento administrativo e, independente disso, 3 vidas foram ceifadas, para usar até aquele linguajar dos programas de televisão policial, 3 vidas foram ceifadas, quer dizer, as pessoas estavam trabalhando, se é bico ou se eram de forma contratada legalmente, não importa. E as famílias ficaram desguarnecidas, ficaram desamparadas, não é? A Assembleia, no caso de inconstitucionalidade dessa proposta aí do Emanuel, pode ajudar? Vai fazer alguma coisa? Como é que é? Se for declarado inconstitucional, a Assembleia não vai ajudar. Ou por força de outras imposições legais. Por exemplo, eu não tenho dúvida que isso vai acabar na Justiça.
Não tenho dúvida. O Ministério Público do Trabalho está levantando, há um inquérito policial correndo. Então, O senhor é a favor de que se pague pensão para essas famílias? eu sou a favor Esquecendo a legalidade ou ilegalidade. Eu sou a favor que elas não fiquem desguarnecidas. Sim. Até porque como que elas vão sobreviver realmente à força Exato. de trabalho de três jovens aí. Eu estive presente no velório de 2 deles, fui conhecer a casa, as famílias. São pessoas simples, né? simples, carentes. E infelizmente essa é a realidade de muitas O famílias. senhor imputaria alguma responsabilidade nesse caso ao deputado Gilmar Fabris ou não? Não, foi um funcionário do Gilmar que contratou uma empresa e a empresa contratou o bico. Mas se foi para o Tá gabinete do certo. Gilmar Fabris, alguém tem que se responsabilizar E outro pela contratação. detalhe. O problema é que estava dentro da Assembleia, né? E aí E outro detalhe, não foi uma reforma. reforma. A reforma, a Assembleia é responsável. Tem que quebrar a parede. Foi nós temos que decoração. Foi decoração, foi um carpete Carpete, que estava sendo enfim. colocado. Então, realmente, uma série de acidentes um atrás do outro. Então, Mas a Assembleia assume, a pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse é, assume essa responsabilidade da decoração, por exemplo? Foi dentro da Assembleia, só que o afazer, o trabalho, o serviço não era aquilo que está nos moldes da reforma física que a Assembleia faz. Não, a geralmente. Assembleia vai assumir o que for decidido na área do judicial ou por imposição de alguma forma de lei. Eu não posso falar dentro de... Há uma necessidade social? Há, assim como há uma necessidade social em uma série de ações, né? Então, mas se não houver um dispositivo legal para que a gente possa pagar ou fazer algum tipo de O ação... senhor falou que não concorda que as famílias fiquem desguarnecidas. Até que se julgue isso, até que se vote o processo, até que se coloque o projeto... Pode demorar. Pode demorar. Há alguma atitude dos deputados para estar ajudando essas famílias ou ainda não passou pela cabeça do senhor? Não passou pela minha cabeça ainda. Deputado, o senhor foi rapidamente, acho que está no final, né, André? Mas o senhor foi eleito com essa proposta de mudança, né? O senhor assumiu uma Assembleia num momento delicado, onde o ex-presidente está preso, inclusive, há mais de 30 dias. Né? A Assembleia foi alvo de operações, há um desvio aí de 62 milhões da Assembleia. E como é que o senhor vai resgatar a credibilidade do Legislativo que está tão abalada, né, agora no seu mandato aí de presidente? Com todas essas ações que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Mudando o quadro funcional da casa, dando transparência das nossas ações. Como combater a corrupção interna? O senhor já pensou nisso? A única forma é você dar transparência do que está acontecendo. Tem contratos na casa? Tem, vamos mostrar quais Estão são sendo esses revistos, contratos. inclusive, todos, não é? Exatamente. Fazer essa prestação de conta que você me perguntou, ter esse portal da transparência. Então, são ações e além disso, eu também defendo, né, que tenha uma alternância de poder na casa. Vai acabar a reeleição para... Já existem pra algumas presidente? proposituras lá. Uma do Gilmar Fabris, para que o presidente... Do Emanuel Pinheiro também, né? Do Emanuel Pinheiro, que fique 1 ano. Essa Aí, eu acho aí, meio um ano complicado. não dá para fazer nada. Mas 2 anos... Acabando com a reeleição já... Já Exatamente, já ajuda muito no combate à corrupção. Porque Viu, André? evita você fazer grupos dentro da Assembleia. Só para... Antes de o André... Última pergunta, Paulo Coelho. Vamos lá, Deixa eu Paulo. só- Olha a cara do parar. Roberto, dá uma olhada para a cara dele. Tá Ele nervoso. está Roberto. contente com você. Deputado, Fala, Paulo. não, só para dizer o seguinte, que o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Tax, informou na última sexta-feira, depois daquele, imagino, delicioso almoço que vocês tiveram sob o cardápio de peixada, lá no Palácio Paiaguás. Maria Isabel. Não, foi peixe assado. Foi feijão com arroz mesmo, cara. Ele informou que o Tribunal de Justiça estaria seguindo o exemplo da Assembleia Legislativa em devolver dinheiro para a Assembleia. Esse era um dos Devolver objetivos. para o governo. Devolver dinheiro Verdade, do Paulo Coelho. TJ A gente entende. Cabelzinho. para o governo. Seria uma meta já que vocês também tinham de servir de exemplo? Não, eu não pensei em... E emendado nisso aí é o seguinte, a Assembleia vai anunciar novo método de devolução, novo valor de devolução ao longo do ano? Só para complementar o Paulo, só Nós vamos acabar esse programa suplementação hoje. orçamentária. A Assembleia vai devolver ou vai aceitar quando ela ocorrer? Nós não fizemos nenhum acerto sobre essa questão orçamentária.
suplementação orçamentária. Se vai haver, se não vai haver, nós vamos sentar e vamos discutir. Sobre a questão de novas devoluções, Paulo, há sim uma conversa a ser feita no final do ano, no segundo semestre, de como andar as economias da Assembleia. Se houver outras economias, que a gente faça novamente isso. Tá? Então, há sim uma discussão nesse sentido. Deputado, agradeço imensamente a sua presença aqui. Me dá mais 30 segundinhos para o deputado fazer as considerações finais, deputado. Não, eu quero dizer que algumas pessoas não entendem que a gente está propondo algumas mudanças no Poder Legislativo. A nossa intenção nunca foi acabar com todas essas dificuldades da Assembleia, até porque eu acredito que isso não é algo particular de Mato Grosso, não. Eu acho que as Assembleias como um todo vivem algumas situações, inclusive estou procurando me reunir com os presidentes de todas as Assembleias do país, fiz uma ação nesse sentido, procurando o presidente da Assembleia de São Paulo, que, vamos dizer assim, comprou a ideia, comprou a ideia, me convidou para ser um presidente de honra de um encontro de presidentes, para que a gente possa discutir várias ações conjuntas das Assembleias. Então, essa mudança do Legislativo, ela tem que existir. Vamos dar um passo, os outros presidentes vão dar outros passos. Então, o que eu quero dizer é que a história da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ela não é só essas ações de corrupção. Então, nós temos, sim, prestação de serviço. Nós inauguramos, por exemplo, o PROCON dentro da Assembleia, do Espaço de Cidadania. Estamos tentando nos aproximar da população mato-grossense através dos nossas ferramentas aí, o nosso teatro, a nossa TV, a FM do Legislativo vai entrar no ar. Então, são ferramentas que vão ser muito úteis para divulgar os trabalhos e as ações dos deputados de Mato Grosso. Deputado, obrigado pela sua entrevista, foi bastante esclarecedora. Espero que o senhor volte mais vezes com mais notícias boas e já convido o senhor de antemão a conhecer a nova sede do Repórter MT e enfrentar de novo aqui o Paulo Coelho, né, Paulo? Enfrentar na cara, enfrentar a Márcia Matos, que está ali, né, e quero entregar para o senhor aqui essa lembrança. O senhor já tem uma no seu gabinete, vai mais uma para a sua coleção. Obrigado. Não deixa o Raoni pegar, não. Ele está de olho ali. Mandar um abraço para o Raoni. Raoni está aqui conosco. Representando a Secretaria de Comunicação da Assembleia. Assessor de imprensa do deputado. Obrigado, viu, Raoni? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Um abraço. Ana, mais uma Obrigada, vez. obrigada pelo convite. Volte mais vezes. Volto, pode deixar. Assim, você andou afastado. convidada eu venho. Tá bom. Sem caso, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Voltamos no próximo domingo com mais uma entrevista polêmica. Tenham todos uma ótima noite e uma excelente semana. Até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Há 40 anos, vivendo uma história de amor com Cuiabá.